do mundo hoje um loucão de Deus, amém? 1,67 m de altura, 77 quilos e muito bonito, amém? Porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus, amém? Quem tem Deus dentro de você, diga eu. Olha para quem está do seu lado com a humildade de mineiro e fala: baba no que Deus fez, ó. Aumenta um pouquinho para mim. Amém? Somos todos lindos, sim ou não? Me disseram que as coisas mais belas que Papai do Céu poderia ter feito está reunido em Nova Serrana hoje, amém? Dizem que filho de peixe, peixinho é. Filho de Nossa Senhora das Graças, gracinha é, amém? Olha para quem está do lado e fala: você é uma gracinha. Somos todos uma gracinha, amém? Sou casado há 12 anos. Somos pais de 3 filhos. Maria Clara tem 11, Rafa tem 7, Mariana tem 4. Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Eu falei: é nós, amém? Bora encher a terra de criança. Filhos são bênçãos, sim ou não? Moramos em São Caetano do Sul, São Paulo, um bocado longe daqui. Não venho de casa, eu venho do Paraná. Ontem nós estávamos em Apucarana com uns 800 jovens mais ou menos, uma das noites mais maravilhosas que eu vivi na minha vida. Chegamos no hotel às meia-noite em ponto, pegamos o Uber 2h30 da madrugada, deitamos 2 horas e chegamos aqui agora. Foram 13 horas. Quando nós chegamos em São Paulo, em Guarulhos, o voo havia sido cancelado que vinha para Confins. Pensa num caos nós vivemos hoje dentro do aeroporto. Mas eu estava tranquilo, na certeza que a gente ia chutar o traseiro do cão e dar bicuda na cara do capeta hoje, amém, irmão? Ah, querido, o irmão foi me buscar no aeroporto e ele falou assim: você quer comer? Eu falei: não, eu quero aquele microfone que hoje a gente vai chutar a traseira do capeta. Eu estava tão nervoso com ele, tão injuriado com ele. Sábado passado nós perdemos um voo também, estaríamos em Governador Valadares, um evento para 1000 jovens, e o voo foi, nós perdemos o voo, não chegamos lá. A irmã só chorava, e hoje a mesma coisa, eu via a semana passada acontecendo hoje, e eu falava: por que, Senhor? Por quê? Mas eu me lembrei dentro do aeroporto que todas as vezes que a gente pergunta por que, é para trás que a gente anda. Mas eu falei: para quê? O que o Senhor quer nos ensinar? Quando você fala para quê, é para frente que você olha, é para frente que você caminha, né? E chegamos, graças a Deus deu tudo certo. E aquilo que o Senhor tem para fazer nesta tarde aqui, o Senhor vai fazer. E mais uma vez a gente vai dizer para o capiroto: perdeu o playboy, amém? O diabo, ele é um derrotado e ele perdeu mais uma. E nós vamos levar o maior número de almas para o Senhor neste dia de hoje, amém, irmãos? Quem trouxe a Bíblia, levante ela para eu ver. Diga glória a Deus. Os carinhas de pau que esqueceram, deixa eu ver se tem alguns carinhas de pau aí que não trouxeram. Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguns aí. Diga misericórdia, Senhor. Algum soldado meio que despreparado para a guerra, não dá para sair de casa desarmado. Eu estou ligado que Minas Gerais está bem mais tranquilo do que São Paulo. São Paulo já não dá mais para andar desarmado. E essa daqui é a nossa arma, calibre 73, cano duplo, amém? São 73 livros, Antigo e Novo Testamento. E com ela a gente faz blau na cabeça do capeta e manda ele para o quinto dos infernos, amém? Levanta a tua bazuca aí, deixa eu ver, ó. Eu vou contar até 3, a gente vai fazer blau, amém? Então bora, prepara a tua metralhadora. 1, 2, 3, blau! Bora. Você que trouxe a tua poderosa palavra, abre ela comigo. O tempo é curto, mas vai dar para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu que faria neste lugar, nesta tarde, neste dia de hoje. Abre a sua palavra comigo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus. Evangelho do nosso Senhor, conforme escreveu São Mateus. E vá comigo lá no capítulo 5. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Eu preciso de que vocês me ajudem, porque eu não posso ficar rouco, amém? Ontem Apucarana, hoje aqui, amanhã Contagem e terça-feira eu vou estar lá no programa PHN junto com o Dunga ao vivo às 10 horas da noite. Vai ser bênção.
E quem estiver conectado lá na internet, eu vou mandar um abraço para toda a galera de Divinópolis, amém? Oscar Locão e Peter, ao vivo, quarta vez, uma benção. Então bora, vai ser na Canção Nova. Vai estar ao vivo pela televisão, às 10 horas da noite, né? Vai ser uma benção. Então eu não posso ficar rouco. Se eu gritar muito, você fala assim, aí eu me seguro aqui, porque eu me esqueço. Então bora. Mateus capítulo 5, versículo 48. Aumenta para nós um pouquinho, irmãozão. Esse pad aí maravilhoso, top. Fica um clima gostoso, sim ou não? Então bora. Mateus 5, 48. A palavra diz assim: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é. De novo, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é. Em algumas traduções, a palavra diz sede perfeitos. Em outras traduções, a palavra diz sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Isso daqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque em algumas passagens da Bíblia, ela fala a mesma coisa, só que com pessoas diferentes. E eu estudando a pregação de hoje, o tema era inverso. Eu ia falar sobre pecado e o André sobre virtude, mas aí eu não consegui chegar a tempo. Então o André falou sobre virtude e eu vou falar sobre pecado. Mas não vai mudar nada daquilo que Deus quer fazer. Mas a palavra está falando aqui com alguém dizendo para nós: sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E quem é que está falando para a gente isso daqui? Jesus. Só que tem uma palavra que não é Jesus quem fala. Não precisa pegar por conta do tempo. Quando você vai lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 20, a palavra diz assim, ó: sede santo como eu sou santo. Se a palavra diz sede santo como eu sou santo, quem é que está dizendo? Deus. Então lá no Antigo Testamento, em Levítico 20, sede santo como eu sou santo, é Deus dizendo, o papai. Aqui em Mateus 5, 48, é o Filho quem está dizendo, é Jesus. É Ele quem está dizendo, portanto sede perfeitos, ou seja, portanto sede santos, como eu sou santo. Como o vosso Pai Celeste é perfeito, como o vosso Pai Celeste é santo. Então em Levítico é Deus quem fala. Em Mateus 5 é o Filho quem fala. Mas tem uma outra parte na Bíblia que não é Deus e nem é o Filho, mas é Pedro, que é o próprio Papa, o primeiro Papa. Então na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, versículo 16, a palavra diz: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, no Antigo Testamento, o Pai quem fala. No Evangelho, Jesus quem fala. E na epístola de São Pedro, é o Papa quem fala, é Pedro quem fala. Nós precisamos ser santo. Só que para que a gente possa ser santo, só existe uma possibilidade: é a gente parar de pecar. Hebreus 12, 14, a palavra diz: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Nós só vamos conseguir ver o Senhor a partir do momento que a gente for santo. E para ser santo, a gente precisa abandonar toda espécie de pecado que nos atormenta a todo instante, a todo momento. Não é fácil ser santo, e não é fácil também deixar de pecar. E o problema é que as pessoas não sabem o que é pecado. Nós não temos na Bíblia uma lista que fala: isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. E pelo fato de nós não entendermos o que é pecado, a gente peca. Mas é interessante, porque nós tivemos um grande Papa, que foi um dos maiores teólogos de Papa que a igreja já teve, falecido há pouco tempo, Papa Bento XVI. Que saudade de Papa Bento XVI, um dos papas mais inteligentes da igreja católica. E Papa Bento XVI, ele nos ensinou a respeito do pecado, porque se nós não sabemos o que é pecado, a galera fica: isso eu posso ou isso não posso, isso é pecado ou não é pecado. Vai muito além do que você pode e você não pode. Então Papa Bento XVI, ele nos ensinou algo tremendo.
Ele tirou a palavra pecado e no lugar da palavra pecado, o Papa Bento XVI colocou a palavra desordem. Qual foi a palavra? A partir de hoje, irmão, todas as vezes que você pensar em pecado, você vai lembrar do Oscar Locão, porque você vai lembrar que Papa Bento XVI nos ensinou que no lugar da palavra pecado, nós precisaríamos trocar por desordem. E aí a gente começa a compreender o que é pecado. Porque a galera fica: Oscar, beber pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Provérbios 20, versículo 1, a palavra diz: zombeteiro é o vinho e amotinadora é a cerveja, e quem quer que se apegue a isso, não será sábio. Mas aí as pessoas falam: tá vendo, Oscar Locão? A palavra está dizendo, né? Procurar é paz com todos ao mesmo tempo, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Fala de santidade. Provérbios 20, zombeteiro é o vinho e amotinador é a cerveja, e quem quer que se apegue a isso não será sábio. Aí tem pessoas que falam: tá vendo? Eu não sou apegado à cerveja, eu só bebo de vez em quando, eu não sou apegado a ela, então não é pecado beber. E aí começa um conflito, por aqueles que acham que é pecado, por aqueles que não acham que é pecado, por aqueles que acham que é liberdade, por aqueles que acham que é libertinagem, por aqueles que dizem: eu bebo, mas é socialmente, e por pessoas que não têm controle. Então as pessoas ficam apegadas no que pode e o que não pode, o que é pecado e o que não é pecado. Então o Papa Bento XVI veio e falou assim: ei, quer compreender o que é o pecado? Troque a palavra pecado por desordem. Exemplo, isso daqui é pecado? Celular é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se o celular fosse pecado, imagina como que eu ia chegar aqui: ô irmão, perdi o voo está atrasado. Não, o celular não é pecado. Mas quando eu tiro a palavra pecado e coloco a palavra desordem, eu entendo se o celular é pecado ou não é pecado. A partir do momento que eu pego o meu celular, eu entro num site pornográfico, começo a ver mulher pelada, começo a praticar o pecado da masturbação por conta dos sites que eu entro, dos sites que eu assisto, daquilo que eu vejo, o celular se torna pecado, sim ou não? Olha como que é interessante. Olha o que o Papa Bento XVI nos ensina: troca a palavra pecado pela palavra desordem, porque o celular não é pecado, mas aquilo que eu faço com o celular me diz se ele é na minha vida pecado ou não. A partir do momento que eu já não dou mais atenção para os meus filhos, porque eu só fico no celular, a partir do momento que meu filho está enchendo o saco, e para ele não me encher o saco, eu dou um celular para ele, então ele fica lá o celular o dia inteirinho e não me enche o saco. Então a partir do momento que eu uso o meu celular e eu causo dentro da minha vida uma desordem, o celular passa a ser pecado. Namorar é pecado? Sim ou não? Para casar tem que namorar, é a primeira fase, é a fase do conhecimento. Você vê se tem bafo, se não tem bafo, se tem chulé, se não tem chulé, se cheira sovaco, se não cheira sovaco, se é cheiroso, se não é cheiroso, né? Se a língua é macia ou se a língua é dura, né? No namoro é que você vai. Então namorar é pecado? Não. Mas e se você pega o teu namorado e você frequentava a sacramento de amor todo domingo, você ia na missa todo domingo, você frequentava um grupo de oração, mas aí você começou a namorar, e ao invés de você trazer o teu namorado para a igreja, foi o teu namorado que te tirou da igreja e está te levando para o mundo. Então você já não tem mais tempo para vir na missa de domingo, porque afinal eu preciso namorar, eu trabalho de segunda a sexta, e só de sábado e domingo que eu vejo o meu namorado. E aí vocês começam a se beijar, e dizem que beijo de língua é igual ferro quente, liga em cima e esquenta embaixo. É assim ou não é? Dizem que é. Então namorar não é pecado, mas a partir do momento que você começa a deixar a igreja por causa do teu namorado, da tua namorada, a partir do momento que o negócio começa a esquentar e você já não pensa mais na santidade, afinal, eu te amo, você me ama, por que não a gente transar antes do casamento? Tem muitos homens pedindo, né, prova de amor para as tuas namoradas. Você me ama, te amo, então me prova como? Transa comigo antes do casamento. Mas eu vou lá no sacramento de amor. Transar antes do casamento é pecado contra a castidade. Ah, mas a gente não faz mal para ninguém. Eu te amo, você me ama, por que não? Me prova que você me ama. Então você não me ama. Então namorar não é pecado, mas aquilo que eu faço dentro do meu namoro torna algo santo ou torna algo de pecado. Então namorar não é pecado. A partir do momento que eu gero dentro do meu namoro uma desordem, essa desordem acaba se tornando pecado. Fazer academia é pecado? Sim ou não? Não.
O André estava falando da barriguinha dele, que ele gosta de pizza, que ele gosta de hambúrguer. O Oscar Lucão também gosta. Um dia eu estava me sentindo gordinho e falei para minha esposa: amor, vou entrar numa academia. Lá em São Paulo tem uma academia barato, chamado Smart Fit. Fui lá, R$ 89,90. Irmão, o negócio não é de Deus. Eu estava lá fazendo esteira. Estou lá fazendo esteira. Para emagrecer tem que queimar gordurinha, tem que transpirar. Estou lá eu fazendo esteira. Na frente da esteira, os caras colocaram um aparelho que as meninas iam com os top, que os melãozinhos ficavam para fora. E tinha um exercício na frente da esteira que elas faziam assim, ó. Eu falei: é melhor não fazer esteira, vamos fazer bicicleta ergométrica. Fui fazer bicicleta ergométrica. Na frente da bicicleta ergométrica colocaram um aparelho que as meninas faziam assim, ó. Meu irmão, peguei minha toalha, minha garrafa de água, cheguei na minha casa e falei assim: amor, você me aceita gordinha? Não dá! Fazer academia não é pecado, mas a partir do momento que você já não fala mais de outra coisa. Tem pessoas que não acordam 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, mas elas acordam 4 horas da manhã para ir malhar. Tem pessoas que agora só postam foto na academia, tá lá suando, tá lá malhando, né? É tudo roupa de academia, tudo academia, só academia, academia, academia. E o teu corpo é o mais importante do que tudo. Então fazer academia não é pecado, mas quando a academia gera uma desordem na tua vida, aquilo se torna pecado. A pessoa já não fala mais de outra coisa, ela só quer falar do corpo dela. Ter televisão em casa é pecado? Não, mas a partir do momento que você tem uma televisão na tua casa, você termina uma série, começa outra, termina uma série, começa outra, já não dá mais atenção para o marido, já não dá mais atenção para a mulher, já não dá mais atenção para os filhos, é só televisão, 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 televisão. A televisão não é pecado, mas aquilo que você faz, se causa uma desordem dentro da tua casa, aquilo se torna um pecado. Então, o que o Papa Bento XVI nos ensina? Tira a palavra pecado e coloca a palavra desordem. O problema é que quando eu tiro algo da minha vida, eu preciso completar este algo com alguma coisa. Há 23 anos eu lido com dependente químico. A maioria deles manipulador, mentiroso. Dizem que porque não usam mais drogas estão vivendo a sobriedade. Só que sobriedade é muito além do que parar de usar droga, filho. Parar de usar droga é fácil, e parar de usar droga não significa sobriedade. Sobriedade é mudança de vida, sobriedade é mudança de caráter. Não adianta eu não usar mais droga e eu sou casado, minha esposa não está aqui comigo e tudo mais, e aí eu estou olhando para a gatinha, e aí eu começo a desejar a gatinha, começo a olhar para a gatinha de uma forma diferente, começo a trocar umas mensagens com ela, flertando com umas palavras diferentes e tudo mais. Ei, sobriedade não é parar de usar droga, sobriedade é mudança de caráter. E pode ter certeza que todo dependente químico, quando ele para de beber, ele quer substituir por alguma outra coisa. Tem pessoas que tiram a bebida, começa a chupar house, tira o cigarro, começa a fazer não sei o que lá. Aí tem pessoas que param de usar droga, começam a engordar, porque no lugar da droga ele começa a colocar comida para matar a ansiedade. Então todas as vezes que a gente tira algo, a gente precisa colocar outra coisa. O que o Papa Bento XVI nos ensina? Para você tirar o pecado da tua vida, você precisa colocar algo para suprir esta história de pecado do passado. E aí é a pregação do André. O Papa Bento XVI nos ensina: tira o pecado da tua vida e coloca virtude. Por isso que a minha pregação era a primeira, porque eu falava sobre o pecado, o André vinha e falava sobre a virtude, e aí completava a pregação. Mas você vai entender a mensagem do André, que ele acabou de deixar para nós, e aquilo que o Papa Bento XVI nos ensina. Então todas as vezes que eu tiro o pecado da minha vida, eu preciso preencher com algo. Esse algo é virtude. O problema é que tem pessoas que não são virtuosas. Ei, há 16 anos eu sou amigo do Frei Gilson. O Frei, eu tenho fotos com o Frei, muitas fotos. O Frei menino ainda, na filosofia. Eu tenho uma foto que eu estava com 90 quilos, o Frei tinha uns 35, menino. Pregamos muito junto em muitos lugares. Foi ele quem batizou meu segundo filho, Rafael, foi batizado pelo Frei Gilson. A gente um dia fizemos um encontro na ilha de Bororé, depois da balsa. Era só bandido, só traficante. E é interessante porque tinha algumas crianças. E aí eu falei para o Frei assim: Frei, como que a gente prega com as crianças? Na linguagem dela, fala papai do céu e tudo mais. Ele falou: não, a gente, se os bandidos usam da linguagem para atrair as nossas crianças para o mundo
deles, é com a nossa linguagem que a gente vai atrair essas crianças para o reino dos céus também. Então continua pregando da mesma forma para as crianças. O problema é que ninguém mais quer falar sobre pecado, sobre inferno, sobre cruz. Não dá ibope, não dá moral, não vende camiseta no final. Ninguém mais quer falar sobre o pecado. É interessante porque lá no Adão, lá no começo de tudo, com Adão e Eva, a palavra diz que eles andavam peladão e um não tinha vergonha do outro. Sabe por quê? Porque não tinha pecado. Se não tinha pecado, não tinha maldade. A partir do momento que eles pecaram, a palavra diz que eles se esconderam do Senhor Deus, eles tiveram vergonha do Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado é a única coisa que nos enfeia, nos deixa nojento, nos faz nos sentir mal. É o maldito do pecado. Ei, meu irmão, eu tenho uma raiva de Adão e Eva, querido. O André estava falando para vocês, quando chegar no céu vai ter açaí com granola, vai ter pizza da hora, para ver da hora. Ei, meu irmão, se não fosse por causa de Adão e Eva, era para o Oscar Locão estar pregando peladão para vocês hoje, irmão. Digam uau. Só que é louco, porque eu poderia estar pregando peladão aqui, não ia ter problema nenhum, porque não ia existir o pecado. O problema está no pecado. Ei, todos os dias no cair da tarde Deus descia para conversar com os caras, e eles escutavam o barulho da chinela do Senhor Deus. Não sei se era Havaiana, Raider, eu só sei que Deus também tinha uma chinela. E é louco isso daqui, não é? Porque você pode estar na cozinha aprontando lá, pegando Danone de última hora assim, e quando você escuta o chinelo, você não precisa olhar, você sabe se é o seu pai ou sua mãe, se está vindo, sim ou não? É louco o bagulho, não é? Você está lá na cozinha, você escuta o barulho do chinelo, você fala, minha mãe está vindo. Por quê? Porque o barulho do andar da mãe é diferente do barulho do andar do pai. Então você fala, papai está vindo, sem precisar olhar. Ei, todos os dias Deus descia para falar com os caras, eles ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus no jardim. Mas teve um dia que foi diferente, o dia que eles pecaram. Houve no jardim do Éden, Éden significa jardim das delícias. Quando Adão e Eva pecam, houve uma desordem lá no Éden. Deus expulsa eles, coloca 2 anjos na porta. Todas as vezes que eu peco, eu causo uma desordem na minha vida. Cuidado, porque a palavra diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo só está esperando uma brecha da tua vida para atacar na cara de Deus e falar para Deus que você é só questão de tempo que ele te pegava. Cuidado. Mateus 26:41, a palavra diz: vigiai e orai, porque o teu espírito está prontinho, filho. Você vai na missa de domingo, você reza com o freio, você jejua, você ora, você lê a Bíblia, você se confessa. Mas Mateus 26:41 não é orai e vigiai, a ordem é vigiai e orai, porque o teu espírito está prontinho, tinindo, preparado, mas a tua carne é fraca. Como que você chama? Ana Clara. Já pensou, Ana Clara vem toda sedutora para mim e fala assim, Oscar Locão, reza por mim ali. Vamos ali debaixo da árvore ali para você fazer uma oração por mim. 23 anos de caminhada, vai dar bom ou vai dar ruim? O que vocês acham? Irmão, o teu espírito está prontinho, mas a tua carne é fraca. Quem está falando isso é Jesus Christ. Repete comigo, Jesus Christ. É Jesus quem está nos ensinando que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Ele nunca enviou ninguém sozinho. Os 12 foi de 2 em 2, os 72 foi de 2 em 2. Oscar Locão, reza por mim. Eu rezo, calma aí, filha. Vou lá, chamo o intercessor da comunidade, vamos lá rezar pela irmã. Mas sozinho, eu caí na tentação de ficar com ela sozinho. Não vai dar bom, não adianta. Então, olha o que o Papa Bento XVI nos ensina: tira o pecado, arranca ele da tua vida e coloca no lugar a virtude. Só que preste atenção, olha o que eu preparei para vocês. O primeiro passo de Papa Bento XVI: eu arranco o pecado e coloco a virtude. Mas o segundo passo o primeiro passo, eu arranco o pecado da minha vida. O segundo passo, eu coloco virtude no lugar, né? Só que eu paro de pecar, mas não tenho virtude. Quer saber se uma pessoa tem virtude? É quando você liga para aquela pessoa que convive com ela. Porque vocês me verem pregando e olhar para a minha vida e falar, uau, o Oscar Locão é dessa forma. Mas quer saber quem é o Oscar Locão?
Liga para Caroline, que é a minha esposa, que convive comigo 24 horas. A coisa mais triste do mundo é quando o irmão prega, canta, ministra, intercede, é de comunidade, mas você liga na casa dele e fala assim: e aí, como que está fulano de tal? Ó, Oscar Lucão, fulano de tal parou de pecar, parou de beber, parou de fumar, mas olha, não lava uma louça, mas olha, é grosso dentro de casa, é bruto dentro de casa, não dá atenção para a gente, só fica no celular. Fulano de tal é um ogro. Ei, a virtude, irmão, ela vai muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que Deus olha para nós e fala: esse é meu filho muito amado. É louco isso, quando Deus consegue olhar para nós e falar assim: ela cai, mas ela está lutando. Eu estou amando empregar e ver jovens aqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente está cansado de ouvir a igreja falando que jovem é só barulhento. Jovem é muito barulhento, jovem dá trabalho, jovem é isso, jovem é aquilo. Mas muitos padres que diziam que jovem só dá trabalho tiveram que calar a boca agora, porque dia 7 de setembro nós tivemos um jovem de 15 anos que se tornou santo, Carlo Acutis. Vamos aplaudir Carlo Acutis. É, um jovem santo, que não fez nada de extraordinário, que levou uma vida ordinária. Mas sabe como que começou o processo de beatificação de Carlo Acutis? Eu estive nos Estados Unidos com o padre Fábio Vieira. Foi a 6ª vez que eu fui para os Estados Unidos. E agora, a última vez, eu estava com o padre Fábio Vieira, aquele do topetão, que está desde o início do processo de beatificação com Carlo Acutis. Sabe como que começou o processo de beatificação dele? A igreja tomou o notebook, o laptop dele, e entregou para a polícia e falou: investiga. E se tiver alguma coisa que ele tenha entrado, um sitezinho que desabone o teu processo de beatificação, ele para aqui agora. A polícia pegou o laptop do menino, começou a vasculhar tudo, FBI, vasculharam tudo, e não tinha nada que desabonasse o processo de santificação de Carlo Acutis. Agora vem a pergunta: se a polícia pegar esse camarada meu e teu, aonde a gente entra? O que a gente fala? Quais são as nossas conversas? As fofocas, os grupos que a gente tem, as coisas que a gente manda. Eu estava no quinta-feira agora, eu fui pregar numa igreja, uma comunidade chamada São Francisco de Assis. Quinta-feira agora, antes de ontem, nós estávamos comendo um lanche. O irmão abriu o WhatsApp e veio aquele barulho do gemidão. Já ouviram o gemidão? Irmão, sabe quem mandou o WhatsApp do gemidão? O cara do Ministério de Música, um cara da igreja. Então tinha uma mensagem com uma reportagem. Quando o cara clicou, veio o gemidão. Eu gostei da atitude dos caras, porque ninguém deu risada, porque já não dá mais para eu dizer que eu estou na igreja e continuando fazendo aquilo que o mundo me oferece, querendo dizer que é bom, que é legal. A partir do momento que a gente decide ser de Deus, eu preciso morrer para a minha vida, para começar a viver a vida de Deus. Falar que é de Deus é fácil, eu quero ver na vida. Tem um santo chamado Santo Agostinho, que eu piro nele, por causa da vida do cara. Santo Agostinho era fanfarrão, com 18 anos aí teve um filho, eu não sei se você sabe. Santo Agostinho vivia em balada, Santo Agostinho saía com prostituta, com mulheres, ele bebia, ele fazia um monte de coisa, mas havia uma mãe que orava por ele. Preste atenção, Santo Agostinho, ele nos ensina sobre as 3 vias, para que a gente arranque o pecado da nossa vida e coloque virtude e santidade. Repete comigo: via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Sabe o que é via purgativa? É mudança de costumes. Eu me masturbo, eu transo antes do casamento, eu bebo, eu fumo, eu uso drogas, eu vivo no mundão. Mas um dia eu conheci Jesus, e a partir do momento que eu conheci Jesus, eu abandonei a minha história de pecado, e agora eu sou de Deus. Isso se chama via purgativa, é a conversão de costumes. Só que depois da via purgativa,
Santo Agostinho nos ensina sobre a via iluminativa, que é a conversão de caráter. Aí o negócio começa a apertar um pouco, porque eu parei de usar droga, parei de beber, parei de me masturbar, parei de entrar em site pornográfico, eu já não pego mais, mas eu ainda tenho defeitos de caráter que ainda estão embutidos dentro de mim, imbuídos dentro de mim. Eu não consigo parar com isso, não consigo deixar disso. Mudança de caráter. E aí depois, Santo Agostinho vai falar que depois da via purgativa vem a via iluminativa, mudança de costumes, mudança de caráter, e vem a via unitiva, que o Frei Gilson no PHN, no show dele, falou sobre a via unitiva. É quando eu vou ficando cada vez mais parecido com Jesus, eu vou me unindo tanto a Ele, que o meu semblante fica igual a Ele, o jeito que eu cumprimento fica igual a Ele, o jeito que eu falo fica igual a Ele. É aquilo que São Francisco de Assis, eu vim com essa camiseta porque São Francisco ele é top na minha vida. E São Francisco de Assis dizia: quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Porque São Francisco de Assis queria nos ensinar que a nossa vida, ela precisa ser uma pregação. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Jesus em mim, como na forma como eu cumprimento, como eu abraço, como eu beijo, como eu falo, como eu ando, como eu prego, como eu canto, como eu intercedo. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Jesus em mim. Aí vem a pergunta: será que as pessoas olham para você e enxergam Jesus em você? Ou quem é você quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta que tem que ficar. Será que quando as pessoas olham para mim, elas enxergam Jesus em mim ou não? A forma como eu vivo demonstra que eu tenho parresia nas palavras, dom de oratória, mas com o microfone longe de mim, a pessoa é tíbia, fofoqueira, negativa, pessimista, só fala mal da vida dos outros, fala mal do padre, fala mal do fundador da comunidade. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Não adianta, irmão, a gente não consegue se esconder do nosso Senhor. Não consegue se esconder do nosso Senhor. A gente bateu agora 184 mil seguidores. Ei, eu nunca curti uma foto de uma menina que ela está postando uma foto daquele jeito que as meninas do mundo postam fotos. Não tem mais como. Sabe por quê? Porque o mundo hoje está tão carente, tanto mulher quanto homem, que a menina está lá, posta uma foto, é uma mensagem: tá linda hoje, hein? Uau! Oscar Locão falou que eu estou linda hoje. E quando você cai na tentação de flertar numa simples mensagem, numa simples curtida, é isso que o diabo quer. É uma simples flertagem ali, é uma simples mensaginha, uma simples curtidinha de uma foto, para que aquilo que é o maior projeto de Deus, chamado família, comece a ser destruído, e o inimigo possa dar risada da cara de Deus, ao ponto de dizer: está vendo? Ia nos retiros, ia na comunidade, ia na Santa Missa, mas olha a vida dele quando ninguém está vendo. Cuidado, o inimigo anda como um leão, rugindo para tentar te devorar, para roubar o teu ministério, a tua casa, a tua família. Cuidado. Quando eu arranco o pecado da minha vida, fica um vazio. Se eu não completo ele com virtude, já era, eu caio. Cuidado, cuidado. Quando eu estava vindo para cá com o irmão, 2 horas de viagem do aeroporto para cá, Deus me lembrava de Juízes 13. Não pega não. Juízes 13, a palavra fala de uma mulher que ela era estéril, ela não podia ter filho, mas a palavra diz que aparece um anjo na vida daquela mulher, e aquela mulher engravida, e ela tem um dos filhos que para mim era um dos maiores do Antigo Testamento, mas no momento da tua caminhada deu brecha. Aquela mulher engravida e nasce Sansão. E a palavra diz que o anjo fala para ela: só toma, pois, cuidado, não beba vinho, não beba bebida fermentada, não coma nem toque em coisa impura, e a navalha não toque na sua cabeça, porque esse menino vai ser nazareno de Deus. Sabe o que significa nazareno? Nazareno significa santo, separado. Nós nascemos para ser santo, separado. O problema é que a gente dá brecha. Em Juízes 14, a palavra diz que Sansão, ele está com a mulher que ele era desposado, e a palavra diz que aparece um leão rugindo contra Sansão. Só que Sansão destrói aquele leão na porrada, sem ter nada na mão. E a palavra fala como?
A palavra diz que Sansão destrói aquele leão na porrada sem ter nada na mão, porque o Espírito de Deus havia apossado da vida de Sansão. Ei, meu irmão, se o Espírito de Deus se apossar da nossa vida hoje, pode vir o diabo que for, o capeta que for, pode vir a tentação que for, que a gente vai para o pau e a gente vai amarrar ele aos pés da cruz do Senhor. E isso, se o Espírito de Deus estiver possuído de cada um de nós. O cara destrói o leão na porrada, porque o Espírito de Deus havia possuído a vida de Sansão. Sabe qual que é a treta? Ele fala assim: papai, mamãe, vai na frente que eu os alcanço. E ele cai na tentação de dar uma desviadinha e vai até o leão que estava morto. E a palavra diz que na boca do leão tinha um enxame de abelhas com mel. O mel, ele é doce ou azedo? E o pecado é doce ou azedo? Doce. Se o pecado fosse azedo, alguém pecaria? Não, o pecado ele é docinho. Ei, sai fora, porque o diabo, ele não tem chifre, nem anda com um tridente, ele não é rabugento, ele não é feio. Lúcifer, ele era um dos anjos de luz mais lindo que Deus havia feito. Eu sou 12 anos casado, não adianta o diabo colocar uma mulher com um sovaco fedido, todo cabeludo na minha frente, que eu não vou cair. Ele vai colocar aquela menininha, graças a Deus que estão todas comportadas. Mas em São Caetano, num domingo de calor como esse, tem aquelas bênçãos que usa aquele shortinho com a polpinha do bumbum para fora, sabe? Vai eu cair na tentação de dar só uma olhada. Vai verão, vai verão, vai verão, vai ver aonde você vai parar. Tem uma galera cantando: nós vai descer mesmo, pro quinto dos infernos. É só uma olhadinha. É isso que ele precisa. Ei, preste atenção. Sansão dá uma desviada, vai até o leão, enxame de abelha, melzinho. Ele não podia tocar nem comer coisa impura. Quando Sansão pega o mel, ele toca no leão que está morto, impuro. Começa a decadência daquele que nasceu para ser santo, com apenas uma tentação. Ele é desposado com uma mulher. Em Juízes 16, vai procurar uma prostituta e no versículo 4, se apaixona por Dalila. Sansão tinha dificuldade na tua sexualidade. Ei, sabe qual que é a minha maior dificuldade hoje de pregar para jovens, para homens casados, mulheres casadas? É o problema da tal da sexualidade desenfreada. Sansão tinha problema na sua sexualidade. Desposado com uma mulher, procura uma prostituta, se apaixona por Dalila e cai na tentação. Dalila percebe que ele estava apaixonado, tenta ele 3 vezes. Na primeira vez já era para ele ter chutado o traseiro dela e falado: sai fora. Mas ele caiu na tentação de se permitir ser seduzido. Na 4ª vez ela fala assim: seu bobo, você não me ama não, já mentiu para mim 3 vezes. E aí Sansão cai na tentação de contar para Dalila o teu segredo. Sabe qual que é o meu segredo? A navalha nunca tocou na minha cabeça. E quando ele dorme no colo dela, ela pega a tesoura, corta as tranças dele. E quando ela diz assim: Sansão, os filisteus vêm aí. Quando Sansão se levanta, ele se levanta com toda a prepotência, arrogante. Pode vir, porque da mesma forma como eu destruí eles das outras vezes, eu vou destruir eles agora, pode vir. Só que o versículo 1 dos mais tristes da minha vida é Juízes 16, versículo 20. A palavra diz: Sansão não havia percebido que Deus havia se retirado da sua presença. Ei, irmão, se o Espírito de Deus estiver com você, pode vir a tentação que for, o diabo que for, que a gente vai para o pau. Agora, se Deus se retirar da tua presença, você não é nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Eu sou apaixonado por um cara chamado Davi. Mas Davi mandou matar Urias, transou com a mulher do cara, engravidou ela. Davi caiu no pecado do adultério. Transou com a mulher de Urias, mandou colocar o cara lá na frente do exército para o cara morrer, para ninguém descobrir o teu pecado. Mas sabe aonde que eu sou louco por Davi? O problema não está na queda, irmão. O problema está que quando Davi cai, e o profeta vai falar com ele que ele cai em si daquilo que ele tinha feito, Davi falou assim: Deus, me tira o palácio, me tira a vestimenta, me tira tudo, só não me tira da tua presença. Ei, irmão, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu até chegar aqui. Eu só quero te pedir um favor. A partir de hoje, independente das vezes que você cair, que você possa dobrar o teu joelho no chão e falar para Deus: Deus, me arranca tudo, só não me tira da tua presença.
Eu estou há 23 anos na igreja, 21 com o microfone na mão. Tem muitas vezes que eu caio, tem muitas vezes que eu erro. A oração de Davi, ela está dentro do meu coração. Me tira tudo, Senhor, só não me tira da tua presença. Eu não sei como foi que você chegou aqui, meu irmão, como que essas palavras estão entrando dentro do seu coração. Só pede para Deus não tirar, não se retirar da tua presença. Amarraram Sansão, giraram Sansão a mó. Sabe o que é isso? Fizeram ele de palhaço. É isso que o pecado faz com a gente, ele nos faz de palhaço. Amarraram Sansão, giraram Sansão, fizeram ele de palhaço. Mas sabe como que termina o capítulo 16 de Juízes? Sansão fazendo uma oração. E a oração de Sansão é: Senhor, me perdoa, eu deitei no colo errado, eu deitei no colo de quem eu não devia, eu contei os meus segredos para quem eu não devia, Senhor. E a palavra diz que conforme Sansão começou a orar, o seu cabelo começou a voltar a crescer, e junto com o seu cabelo, a sua força. E a palavra diz que havia 2 pilastras naquele lugar. Sansão empurra aquelas pilastras, o lugar desaba. E a palavra termina dizendo que Sansão, com a sua morte, matou mais filisteus do que em vida. Oxalá Deus, que deu tempo de Sansão pedir para Deus uma nova e última chance. Terça-feira agora eu vou estar no programa PHN, eu vou contar essa história. Hoje o tempo já acabou, mas no dia dos pais, domingo, há 1 mês e meio atrás, domingo, dia dos pais, segunda-feira eu ligo para minha mãe, ligo, ela não atende. O Senhor fala no meu coração: tem alguma coisa errada. Pego a chave da casa dela, vou até a casa dela. Quando eu abro a chave, a pior cena que eu já vi na minha vida: minha mãe deitada no chão, urinada, defecada. Ela teve um AVC isquêmico, caiu no chão, e ela não se lembra se ela caiu na segunda, se ela caiu no domingo, qual foi a hora que ela caiu. 17 dias na UTI, 3 dias no quarto. Hoje está morando comigo dentro da minha casa. Eu estou vivendo os meus melhores dias com a minha mãe, trocando a fralda dela, amando ela da forma como ela me amou quando eu era criança, ajudando ela a escovar o dente, ajudando ela a tomar banho, como ela fazia comigo quando eu era criança. Sabe qual que é a treta? A coordenadora da nossa comunidade se chama Adriana Lauer. A mãe dela não ficou doente, a mãe dela estava legal, normal. Eu termino o terço das 6, toco o telefone e era o esposo da Adriana. E aí, irmão, como que você está? Nada bem. De fundo eu ouço o choro. O que foi? A mãe da Adriana está morta. E eu fui lá para orar pelo corpo dela. Estava o celular viradinho assim, o copo de café com leite, e ela com a cabecinha no chão, morta. Não estava no hospital, não ficou internada nem nada. Dormiu bem, acordou e morreu. Sabe qual que é a treta do pecado? A gente não sabe qual que é o nosso dia de amanhã. A única certeza é que a gente sabe que ele vai voltar. E quando ele voltar, como que ele vai nos encontrar? E quando o céu se abrir, que os anjos tocarem a trombeta: calma aí, Senhor, eu vou me confessar, calma aí, não volta ainda não. Quando o Senhor voltar, como que ele vai nos encontrar? Esse é o meu maior medo. Sabe qual que é o meu maior medo? É depois de ter perdido vários voos, viajado o Brasil inteiro, pregado o mundo todo, eu chegar lá e ele falar: não te conheço, você era falso. Era um com o microfone na mão, era outro sem o microfone na mão. Você demonstrava ser uma pessoa, só que longe da minha presença era outro. O meu maior medo é ouvir do Senhor: eu não te conheço. Ei, meu irmão, ou a gente muda de vida hoje, agora, ou a gente volta para o Senhor enquanto é tempo, ou estar aqui é só tempo perdido. Nós precisamos fazer a oração de Sansão hoje. Senhor, me dá uma nova chance. Deixa Ele te dar uma nova chance. E Ele te dá porque você está aqui. Vamos pedir para Deus então uma nova chance. Comecei 4 horas, agora é 4h47. Me deram 1 hora. A gente tem 13 minutos. E eu vou ser obediente ao horário. Santa Catarina de Sena nos ensina que a vitória vem pela obediência.
Pede para Deus uma nova chance. Agora nos Estados Unidos, estava eu, Rafaela e Tainá Azevedo. E a pregação, o tema era afetividade e sexualidade. Eu vejo uma menina chorando, o Senhor falou comigo, tem alguma coisa errada. Estava calor, ela estava de moletom. Eu fui até ela e eu falei, você permite que eu levante o seu moletom só até a altura do seu cotovelo? E ela ficou sem reação, então eu comecei a levantar o moletom dela até a altura do cotovelo. E quando eu vi aquele braço, ela estava de moletom num dia de calor, sabe por quê? Porque era um braço todo cortado, 13 anos de idade. Eu falei para ela, conta a sua história para mim. Aí ela falou assim para mim, eu cresci vendo meu pai chegar em casa bêbado, gritando com a minha mãe, batendo na minha mãe, nas minhas irmãs. A imagem do homem para mim é a imagem de um monstro. E com 11 anos de idade eu beijei na boca da primeira menina. E hoje eu tenho 13. E na escola a gente sai, várias, 4, 5 meninas, a gente se beija, a gente transa. 13 anos de idade. A nossa maior dificuldade hoje é falar contra o pecado. A nossa maior dificuldade hoje é tentar fazer com que as pessoas entendam que de nada adianta a gente viver uma vida inteirinha se no final a gente acabar no inferno. A gente precisa mudar de vida hoje. Não sei qual é o teu pecado, não sei como foi que você chegou aqui. Eu só sei que hoje você precisa tomar a tua decisão. Senhor, eu quero ser santo. Arranca de mim o pecado. Coloca em mim virtudes. Coloca na minha vida caráter. É isso que eu peço para vocês hoje. Pedir para Deus, independente de como foi que você chegou aqui hoje. 13 anos com o braço cortado, porque perdeu a vontade de viver. Louco, triste. Sou de 1980, dia 25 de outubro eu faço 45 anos. Era legal ser criança. Bolinha de gude, pipa, handle, queima, vôlei, carrinho de rolemã, Atari, Mega Drive, Nintendo, 5 numa bicicleta. Era legal ser criança. Hoje o que mais me machuca é saber que jovens de 14, 12, 15 anos já frequentam consultórios de psicólogos, tomam remédio de tarja preta por causa de depressão, crises de ansiedade, com 14 anos sem ter uma única conta para pagar. Minha esposa é terapeuta. Ela atende uns jovens que ela fala, amor, não é possível que a nossa juventude está assim. Depois, quando acabar o evento, entra no meu Instagram. Ontem eu fiz uma dinâmica em Apucarana. Tinha sei lá quantos jovens. Eu perguntei para eles assim, quem já pensou em tirar a sua própria vida? Vem aqui na frente. Só você entrando no meu Instagram, @OscarLocão, para você ver o número de jovens que subiram em cima daquele palco. Era mais de 100 jovens, você fala, não acredito. Jovens lindos, com um futuro imenso pela frente, querendo tirar a tua própria vida, perdendo a vontade de viver, sem alegria, por conta do maldito pecado. Hoje nós vamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu estava no aeroporto e eu falei, não vai me tirar da graça. Semana passada não cheguei em Governador Valadares. Hoje eu não sabia se eu ia chegar aqui, mas eu falei, ele não vai me tirar da graça. E eu falava para o Fernando, Fernando, eu sei o que Deus vai fazer no sacramento de amor hoje. Hoje é dia de decisão, filho. Hoje é dia de decisão. É dia de abandonar de uma vez por toda tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E eu encerro a pregação para a gente orar. Só falta 10 agora. O versículo mais triste da Bíblia para mim é Gênesis 6, versículos 5 e 6. Gênesis 6, versículos 5 e 6, a palavra diz assim: Deus viu que a maldade era grande no coração do homem, teve o teu coração ferido de íntima dor, e se arrependeu de ter criado o homem à tua imagem e semelhança. Para mim não existe versículo mais triste do que esse. Deus ter caprichado em nos fazer
e depois Deus se arrepender em nos fazer, porque Ele viu que a maldade do coração do homem era muito grande, e teve o teu coração ferido de íntima dor. Eu fico imaginando para Deus caprichar em nos fazer a tua imagem e semelhança, e depois se arrepender em nos fazer por causa do pecado. Fica de pé. 4:45. Vamos cantar, ministério? Feche os seus olhos um instante. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você agora. Ah, como eu queria me divertir nessa pregação com outro tema, mas o tema de hoje era pecado. Não tem jeito, a não ser eu olhar para dentro de mim. Olha para dentro de você. Como é que você está chegando aqui hoje? Qual é a tua maior dificuldade de ser santo? É a pornografia? É a masturbação? Qual é o teu pecado? O que é que te enfeia? O que é que tem te afastado da presença do Senhor? O que é que tem te tirado da graça? Qual é a tua maior luta hoje para ser santo, filho? Carla Kutz, a polícia pega o notebook do menino, revista. Não tem nada que desabone o teu processo de beatificação. Se a igreja pegasse o teu celular, quais são as tuas conversas, os sites que você tem entrado, o que é que tem te machucado por dentro, te tirado da presença do Senhor? Olha para dentro de você agora. Quais são os teus pecados? Deixa Deus te visitar. Deixa Deus falar com você hoje. Deixa Deus falar com você. Toda desordem que o pecado já gerou na tua vida, como o Papa Bento XVI nos ensinou. Ei, toda desordem que o seu celular tem causado, é quantas horas diante do celular, quanto desordem a tua televisão tem causado, a academia tem causado, o teu namoro tem causado. Quais são as desordens que o pecado tem causado na tua vida, irmão? Há quanto tempo no celular, rolando a timeline, e tão pouco tempo diante da presença do Senhor, diante de tanto tempo deixando de buscá-lo nas Sagradas Escrituras, no jejum, na oração, na Santa Missa diária. Você tem lido a palavra do Senhor, você tem comungado diariamente. Quem é você quando ninguém está vendo? Deixa Deus falar com você por essa canção. Deixa. Vamos cantar para o Senhor. Feche os seus olhos, feche. Todos os dias. Olha para dentro de você. Todos os dias. Eu vivo promessas. Olha para dentro de você. Eu vivo promessas. Que eu nem mais pedia. O que é que tem te tirado da presença dele? Nem mais pedir. Eu vivo milagres. Eu vivo milagres. Olha para você. Todos os dias. Todos os dias. Eu vivo promessas. Eu vivo promessas. Graças e louvores nós nos damos a cada momento. Nem mais pedir. Se ajoelha na presença. Eu do vivo. nosso Senhor. Você vai me curando enquanto eu te busco. Na mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto
opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Graças e louvores. Se nem a todo momento. Graças e louvores nós os damos a cada momento. Graças e louvores nós os damos a cada momento. Aplauda ao Senhor que está no nosso meio. Aplauda para valer. Olha para Jesus, olha. Eu não sei para quem é que eu vou falar, porque eu não tenho este dom, então eu não fico chutando. Mas para você arrancar a espécie de pecado do teu coração, eu preciso te dizer que a partir de hoje, meu irmão, existem lugares que você já não vai mais poder ir. Você, mulher, que faz a tua unha naquela manicure que não é de Deus, que o papo lá de dentro não é de Deus, você vai ter que deixar de frequentar esta manicure. Ah, Oscar Locão, mas a unha melhor de Divinópolis é ela quem faz. Mas aquele ambiente já não é mais para você. Aqueles papos que rolam, que acontecem lá dentro, já não é mais para você. Ei, meu irmão, nós só conseguiremos fugir do pecado. Fugir é a palavra. Segundo Timóteo 2:22, Paulo diz a Timóteo: foge das paixões da tua mocidade, e busca com empenho a fé, a justiça e o temor com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Não adianta, tem lugares que a gente já não pode mais frequentar, a gente já não pode mais ir. Ei, o que é que tem te levado ao pecado? Entrega para o Senhor nessa tarde. Entrega lugares que você tem frequentado, que tem te tirado da presença dEle. Tem pessoas que nos tiram da presença dEle. Tem papos, tem conversas, tem mensagens que nos tira da presença do Senhor. Hoje é o dia, filho. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor preparou para a gente tomar a decisão de sermos inteirinhos dEle. Arranca, Senhor, arranca todo pecado e coloca a virtude no lugar, Senhor. Dai-nos caráter, Senhor, de não usarmos máscaras diante das pessoas, de sermos quem nós somos, Senhor. Ajuda-nos nessa tarde, Senhor. Ajuda-nos nessa tarde. Ajuda a gente. Ergue os teus braços para Jesus e fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, teu fogo é força que consome, teu fogo é força que e transforma todo o meu coração. E transforma todo o meu E eu peço nessa adoração, que o fogo do teu amor possa dissipar todo o pecado que ainda há em mim. Porque a minha vida, bate no teu peito, porque a minha vida será um altar de adoração. Irmão, se tem adorador aqui, fica de pé agora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus.